Era de olho no jogo, mais uma vez o quadro com uma entrevista mensal no ar aqui no canal. Desta vez com um convidado especial, Paulo Tomás de Aquino, gerente do Coritiba do quesito preparação esportiva. A partir de agora, essa conversa com o gerente Coxa Branca no De Olho no Jogo. Antes de mais nada, começamos esse conteúdo com aqueles pedidos tradicionais para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo e, se tiver interesse também, ver um pouco mais sobre o nosso clube de membros. Agora vamos de imediato bater esse papo aqui com o nosso convidado, Paulo Tomás de Aquino. Paulão, muito obrigado por nos atender aqui no canal De Olho no Jogo. Muito bacana poder bater esse papo com você, que tem bastante coisa para nos contar, né, Paulão? Porque você é um profissional que está como gerente de preparação esportiva no Coritiba, teve um passado como diretor também no clube, algo aí bastante abrangente, bastante temas aí para a gente levantar, para bater esse papo aqui. Muito obrigado, Paulão. Obrigado a você, Piva, obrigado a todos. É sempre um prazer aqui estar participando do programa com vocês e espero poder esclarecer muitas coisas. Realmente, né, a minha situação é uma situação muito específica, né? Eu fui vice-presidente de futebol do Coritiba em 2013 a 2014, né? E hoje trabalho como executivo do clube, né? A minha área hoje é preparação esportiva, né? E na minha estrutura estão todas as equipes, desde o 11 até o profissional, as comissões técnicas e análise de desempenho também. E, Paulão, você já citou ali, trabalhou em 2013 e 2014 como vice-presidente do clube e voltou agora sob o comando aí do Renato Folador para desempenhar esse papel aí de gerente, coordenador da preparação esportiva. Primeiro eu gostaria que você falasse como que foi esse período que você não esteve diretamente ligado ao futebol, mas que você foi buscar capacitação, foi buscar conhecimento, foi fazer alguns cursos, e como que tem sido aliar a parte teórica dos cursos, com também aquela vivência que você teve ali na diretoria comandada pelo Wilson Ribeiro Andrade, 2013 e 2014. Paulão, por gentileza. Uma ótima pergunta, Pedro. E particularmente uma experiência inigualável. Quando eu saio do meu mercado segurador, depois de 32 anos de serviço como securitário, né, diretor de algumas empresas, como a HSBC, Itaú, Sompo do Japão, até a minha saída do Curitiba se deu muito mais em função da minha parte profissional, que eu acabei indo para o Japão. Resolvi me dedicar ao futebol de uma forma diferente, de uma forma profissional. E a minha ideia era trazer alguma coisa diferente para o futebol, né? O futebol não tem muito como prática trabalhar sobre planejamento, né? Sobre programas de planejamento, buscas de resultado, não só o resultado desportivo, mas os trabalhos a médio prazo, porque o futebol indiscutivelmente não te permite muitos trabalhos a longo prazo, mas ele te permite sim trabalhos a médio prazo. E diante disso eu entendia que para assumir qualquer cargo como executivo de algum clube do futebol brasileiro, eu teria que me preparar para isso. Fiquei mais de 3 anos me preparando para isso, né, com vários cursos, né, em gestão de futebol, ciência de dados no futebol, marketing esportivo, arena, tudo que você possa imaginar, e também, né, da gestão do próprio futebol do dia a dia. E quando eu estava para ir para um clube de São Paulo, né, para trabalhar no clube de São Paulo, eu fui surpreendido com um convite do falecido presidente Renato, né, que ele procurava um executivo que tivesse uma profunda identificação com o clube, porque ele queria resgatar este ponto no Coritiba. Ele entendia que o clube precisava resgatar essa identidade que tinha se perdido ao longo de alguns anos, né? E me fez um convite, né, praticamente uma intimação, né, para o projeto que estava se desenhando naquele momento. Isso aí foi meados de dezembro, né, no ano de 2020, se eu não me engano. Prontamente eu aceitei, né, e assumi o desafio de tentar ajudar o Coritiba nesse novo momento, um trabalho exaustivo, que realmente o clube estava numa situação muito delicada quando nós assumimos em janeiro do ano passado. E, Paulão, antes da gente até mergulhar no cargo em si, o gerente de preparação esportiva, gostaria que você falasse um pouco ainda dessa questão da capacitação, dos cursos ali, com o conhecimento que você tem, porque imagino
que uma das dificuldades que o profissional do futebol tem é aquele momento que vai ter aquele choque, né, da teoria com a prática. Porque a teoria, todo mundo sabe que você tem que buscar aquela saída já pensando num médio prazo e, se possível, no longo prazo, algo que não é tão simples assim nesse mundo esportivo, especialmente no futebol. Mas a gente sabe como que é na prática. E muitas vezes a solução tem que ser o imediato, né? Tem que ser o para amanhã. Como que é nesse momento, como que é fazer essa interpretação e ter a frieza para tomar esse tipo de decisão, Paulão? Acho que o mais importante na minha situação especificamente é eu me comportar como um executivo do clube, né? Eu costumo dizer que eu sou Curitiba e eu tenho um privilégio, né? Um privilégio de trabalhar no clube do meu coração, né? E a gente sabe que o campo ele é determinante para dar sustentação a qualquer projeto. Se o campo não te der essa condição, dificilmente você consegue implantar qualquer projeto, né? Ao mesmo tempo, a gente tem convicção absoluta de que se em algum momento a gente não começar a agir da forma como nós estamos agindo desde janeiro do ano passado, a gente sabia que todo projeto não teria essa sustentação, independente do resultado do campo. As coisas começaram a acontecer de uma forma muito dinâmica dentro do Curitiba, mas a gente sabe que a gente está muito longe daquilo que a gente gostaria de alcançar, né, do Curitiba, mas ao mesmo tempo a gente está muito feliz pelas conquistas que acabamos tendo. E essas conquistas não são somente dentro do campo, viu, Pio? Essas conquistas são muito fora do campo. E essa situação está dando sustentação para o campo, né? A gente percebe hoje uma equipe muito mais identificada com a instituição, uma equipe que briga do primeiro ao último minuto, mesmo nos piores momentos, né, nas maiores dificuldades, né, jogadores altamente comprometidos, né? Não temos, nesse quase um ano e meio, aí, nenhum problema de ordem disciplinar, ou seja, o que nos dá uma segurança de que a escolha dos atletas que nós trouxemos para cá eram exatamente do perfil que a gente gostaria de ter aqui dentro do Curitiba. E olha, com muita dificuldade, né? Não vou deixar de citar, as dificuldades são gigantes, né? E vale aqui um registro muito importante da força-tarefa que o nosso conselho gestor, né, o nosso G5 tem feito aí para dar esse respaldo para a gente executar os projetos aqui. Então, o caminho é árduo, é longo, mas a gente espera, acima de tudo, deixar bons legados aqui para o clube. E Paulão, agora falando um pouco ali do seu cargo, gerente de preparação esportiva, a terminologia assim acaba até sendo uma novidade para muitos torcedores. Por isso gostaria que você nos apontasse aqui um pouco no que consiste a sua gerência, como que é o seu trabalho, como que é o seu dia a dia, Paulão, e no organograma do clube. Você fica ali mais próximo do head esportivo, René Simões, mais próximo da comissão técnica, dos vice-presidentes, ou é o melo disso tudo, Paulão, por gentileza? Eu vou tentar desenhar para vocês rapidamente o que é esse organograma, né? A gerência de preparação esportiva, hoje ela está vinculada diretamente ao head esportivo, que no caso é o René Simões, né? E todos nós vinculados ao G5, né? Nós temos hoje 3 gerências, né? Que é a minha gerência de preparação, a gerência científica do clube, que é do Rodrigo Pignataro, que cuida de toda a parte de fisiologia médica, toda a parte científica do clube, e a gerência de captação e mercado, que hoje está com o Everson, né? A nossa gerência aqui, a de preparação esportiva, como eu já havia falado no começo, nós temos sobre a nossa orientação a área de atletas, né? A área de todos os elencos, de todas as categorias, no qual nós temos o coordenador, que se chama André Leite, né? Que está nos ajudando. Nós temos uma área de supervisão, né, que cuida de toda a parte logística, viagem, todos os processos, rouparia, etc., que está sob a responsabilidade do Zucom. A área de análise de desempenho, que hoje está sendo coordenada pelo Williams, né, que também faz toda a parte de análise de desempenho de todas as categorias, para dar todas as informações necessárias para todas as comissões técnicas, né? E nós também temos uma área que nós chamamos de coordenação metodológica, né? Que nós estamos aí agora, recentemente aprovamos o caderno metodológico do clube, que nós vínhamos construindo desde o começo do ano passado, e agora nós vamos trazer um profissional para nos ajudar aí nessa coordenação. Então, rapidamente, é assim o organograma do clube, né? É assim que a gente tem funcionado. Como é que a gente funciona aqui? A gente funciona da seguinte forma:
Então, por exemplo, tratando de elencos, né, toda a parte de captação é feita pela gerência de captação, onde eles trazem pelo menos 2 ou 3 alternativas de atleta. A gente senta numa mesa, né, vê dentro das carências que a gente tem no nosso elenco, a gente discute em conjunto as 3 gerências com o head esportivo e analisa qual seria o melhor perfil, né? Então, sempre a gente busca a dar contrapontos de posição para cada atleta, ou seja, se eu tenho um lateral esquerdo que gosta de jogar mais no primeiro terço, é importante a gente ter um lateral esquerdo que gosta de jogar no segundo e terceiro terço, para dar essa alternativa para o treinador. Assim vale para a zaga, assim vale para os volantes, assim vale para os meias, para os extremos, para os atacantes. Então a gente discute exaustivamente, claro, sempre dentro das condições que o clube pode trazer, né? Essas condições, como eu já havia falado, sempre são muito difíceis e requer muito relacionamento com o mercado, isso é importante, né? Que a gente acaba tendo muito relacionamento com os nossos colegas nas demais equipes e muito mais transmitir aos atletas os projetos que a gente tem para cada um deles dentro do Curitiba. Tanto é que a maior parte dos nossos atletas são ativos nossos. Não são tantos os atletas que são emprestados. E aqueles que emprestados são, todos praticamente, não todos não, mas todos mesmo opcionados, ou seja, com alguma chance de a gente amanhã trazer eles com os seus direitos para dentro do Curitiba. Então é mais ou menos assim que funciona a nossa estrutura. E Paulão, ainda ali em cima dessa questão da tomada de decisão, você disse ali que a ideia é ter atletas com características diferentes. Por exemplo, para deixar claro para o torcedor, não para falar das contratações em si. O Léo Gamalho é um finalizador, aquele homem com muita presença de área. O Cleiton já é esse atacante com maior poder de mobilidade, de fazer o facão, de infiltrar, de se mexer, para mexer na característica do time. Até que ponto, nesse caso, o treinador daí tem a influência para a tomada de decisão? É uma parte que também é escutada, tem voz, ou o Coritiba pensa na formação do grupo pelo clube e a comissão técnica que vai tentar se enquadrar, vai tentar lapidar, no máximo vai dar alguns pitacos, não participa da tomada de decisão, Paulão? Como que é esse funcionamento, por gentileza? Todos os atletas que são contratados pelo Curitiba passam pela avaliação do treinador também, né? Porque não seria nem coerente da nossa parte a gente trazer qualquer atleta onde o treinador não concordasse com a vinda desse atleta, né? Então, a gente passa, sim, para o Gustavo, né? Não só para o Gustavo, mas também para toda a comissão, né? Até para entender se realmente é essa característica que a gente gostaria do atleta. Então, além disso, nós levamos também esse trabalho para o Conselho Gestor. Quando o presidente Juarez fala que é um colegiado que decide hoje no Curitiba, isso é a pura verdade. Então, são muitas pessoas que trabalham nesse processo de contratação, né? Então, por que isso? Para minimizar erro, né? Só que nós temos que ter isso numa dinâmica muito boa, porque senão você sabe como é que são essas coisas. O processo tem que seguir rápido, porque a questão de horas você acaba perdendo uma oportunidade. Então, tem alguns pontos que a gente consegue trazer para os nossos comitês para segundas-feiras e outros pontos que a gente acaba conversando durante a semana de acordo com o tempo que a gente tem para tratar. Mas respondendo a tua pergunta muito mais claramente, sim, claro, o Gustavo sempre participa do processo de contratação desses atletas. E no caminho inverso, ainda explorando essa linha, quando o treinador chega e fala, tenho, sei lá, um meia que trabalhou comigo, é um homem da minha confiança, acredito que vai encaixar, vai fazer aí a oposição ao Tony Anderson e ao Robinho. Como que vocês trabalham? Também vai precisar dessa aprovação, desse crivo, para chegar a quem toma a decisão? Como que é o funcionamento daí, Paulão? É uma boa pergunta, até porque o Gustavo não tem esse perfil de indicação de atletas, né? O Gustavo não é do perfil dele a indicação das atletas. Mas independente de que isso aconteça, todos os atletas que porventura um treinador veio a indicar para o clube, é claro que eles terão que ser considerados, é claro que terão que ser avaliados, mas eles não serão diferentes dos outros atletas que são prospectados por toda essa estrutura. Então, eles vão passar, sim, pelos protocolos do clube, né? Ou seja, porque não poderia ser diferente. Se o clube estabelecer alguns protocolos, eles têm que ser executados. Então, sim, qualquer atleta, qualquer professor que vier e fizer alguma indicação, a gente vai avaliar, sim, com toda a atenção que seja necessária.
E Paulão, só mais uma desse conteúdo mercado, porque você sabe, é o que acaba movimentando aí a curiosidade, o interesse dos torcedores. A gente anunciou aqui nas redes sociais que iríamos fazer esse bate-papo aqui contigo no canal de Olho no Jogo, e a Marcela Ganho pediu para perguntar como que tá essa questão da janela de transferências no meio do ano. Primeiro, o impacto que traz para o Campeonato Brasileiro, se você acredita que muda muito o desenho da competição, e a movimentação do Coritiba. Já tem algum nome contratado, algum nome engatilhado, ou ainda está naquele período da prospecção e discussão de ideias, Paulão? Esse é um cenário absolutamente novo dentro do Brasil, né? Ou seja, essa janela agora estabeleceu agora algumas estratégias muito diferentes do que praticávamos no passado. Porque nós chegamos no dia 12 e tivemos que a janela fechou e as equipes estavam fechadas e não poderiam contratar ninguém até julho do meio do ano para a segunda janela que vai se abrir. Então isso fez com que os clubes refletissem bastante nesse projeto, né, de elenco. E aí passa a ser também a questão do quantitativo de atletas que você teria que ter. Por quê? Nós podemos ter situações de uma perda de um atleta por uma lesão, como aconteceu com o próprio Natanael, né, no começo do campeonato, aquela fatalidade da lesão dele, que graças a Deus está voltando aí com a gente, já está treinando normalmente. Só que nós não tínhamos como substituir esse atleta, né, se a gente não tivesse previsto e a gente montar um elenco minimamente necessário para levar até julho. Claro, a janela está sendo observada, a gente está observando o nosso elenco, se existirem algumas carências que elas acabam acontecendo, a gente está atento ao mercado também, né? As movimentações acabam não acontecendo por motivos que a gente já apontou aqui de janela fechada, a não ser nos mercados de série C e D, né? Então, estamos atentos, sim. O Curitiba sempre está atento às oportunidades, e se a gente tiver uma oportunidade de trazer um jogador que venha nos ajudar aí a incorporar esse grupo, que a gente já entende que é muito bom, a gente vai trazer, sim. O Curitiba está disposto a isso, sim. Até deixamos até uma parte do orçamento do ano reservado para essas oportunidades. Como eu falei para vocês, hoje o clube é muito organizado. Nós trabalhamos aqui hoje com orçamento pré-fixado anual. Então, para isso, inclusive, já deixamos uma parte desse dinheiro reservado para essa janela. Paulão, tinha dito que era a última, mas agora você apontou aí dessa parte da reserva, e aí eu vou ter que explorar um pouco isso, porque, de fato, é algo aí bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. Você pode falar até com mais tranquilidade, e não é nem questão de crítica à gestão anterior, a outras gestões, mas sim o mérito dessa diretoria. Primeiro ponto, quantas contratações vocês nesse momento ainda imaginam necessárias? E segundo, explorando um pouco do que você já viveu no Coritiba e o que você está vivendo, o quanto o Coritiba mudou e está mudando, Paulão? Bom, primeiro eu vou começar respondendo pela primeira pergunta com relação à quantidade de atletas que a gente está pensando em trazer para o meio do ano. Não existe um número específico, né? Até porque a gente está observando alguns atletas em várias situações e posições, né? A gente sabe que já está chegando, já está batendo a porta, que nós estamos no final de maio, começo de junho, né? Não temos muito tempo para isso, e até porque essa janela não é muito grande, né? Nós estamos falando, acho que se eu não me engano, são 28 dias de janela. Então a gente não pode esperar a janela para fazer os movimentos, né? A gente está atento, sim, né? Não existe um número exato, né? Até porque vai depender muito das oportunidades, porque não adianta a gente trazer mais jogadores que não venham a contribuir com esse elenco. Nós precisamos trazer jogadores que venham a se somar a esse elenco, né? Então, com relação à situação hoje do clube, ela é totalmente diferente do que a gente estava acostumado aqui no Coritiba. É muito diferente do que muitos times do futebol brasileiro. A gente tem conversado quase que diariamente com os clubes do futebol brasileiro, até porque a gente está no dia a dia, a gente está em todas as viagens, a gente tem se reunido com os demais gestores dos outros clubes e indiscutivelmente Curitiba hoje passou a ter uma gestão até de vanguarda, né? Hoje tudo é muito planejado. Para você ter uma ideia, hoje o Curitiba tem compliance dentro do clube. Isso é uma coisa que praticamente não existe no futebol brasileiro. Então é um clube que tem uma responsabilidade hoje financeira muito séria, né? É um clube que está partindo para uma SAF aí de uma forma muito organizada. Não estou fazendo crítica nenhuma aos demais clubes que foram para a SAF,
mas indiscutivelmente o Curitiba está sendo muito prudente nesse movimento. E tudo que se faz hoje no Curitiba não é por achismo, né? É tudo muito bem conversado, muito bem estruturado, né? E a gente tem certeza absoluta que muita coisa boa está reservada para o Curitiba para o futuro. E com os profissionais que hoje tem aqui, os profissionais que virão, com certeza, o Curitiba vai ser cada vez maior e a gente está muito otimista com isso e espera ajudar bastante o Curitiba para isso. Paulão, agora voltando um pouco ali à sua atividade, caminhando já aqui para a reta final desse nosso bate-papo, agradecendo aí mais uma vez a sua disponibilidade, a sua gentileza aí de contar um pouco dos bastidores aí do Curitiba, esse trabalho que, digamos assim, chamado invisível, né, para o torcedor, que só vê ali os quarto e domingo e o que acontece dentro de campo e fora de campo é sempre bastante importante a gente mostrar como que é esse trabalho aí do dia a dia dos bastidores. Mas como que essa interligação, algo aí que dá para perceber que está todo mundo bastante próximo, mas como as categorias de base, vocês também têm um acompanhamento diário, tem ali o coordenador da categoria de base, ele participa desses bate-papos com vocês, dessas trocas de ideias, até para algumas questões de como explorar alguns atletas, já que o Curitiba foi campeão na Copa do Brasil Sub-20, conseguiu fazer uma campanha legal na Copinha também nesse ano, tem revelado bastante jogadores, Paulão? Como que é essa ligação com a categoria de base? Bom, primeiro é o modelo de gestão, né? Eu costumo dizer que nós temos uma gestão silenciosa, né? A nossa gestão é de ser o facilitador de todo o processo. Eu entendo que quem tem que ter a visibilidade são os atletas, a comissão técnica, nós temos que ter uma gestão muito discreta no sentido do dia a dia. E com relação à tua pergunta, com relação à base, como a gente mudou toda a estruturação do clube e o organograma dele, nós não temos mais um coordenador de base. Então, todo mundo fala a mesma linguagem, desde a categoria sub-11 até o profissional. Então, temos feito um trabalho exaustivo desde janeiro do ano passado com relação à reestruturação de todas as categorias. Falei aqui anteriormente sobre a questão da construção do caderno metodológico que foi aprovado. Fizemos profundas mudanças nas comissões técnicas, fizemos um realinhamento de perfil de atleta em todas as categorias. Fomos felizes já com algumas conquistas, né, na base, como a Copa do Brasil, ano passado, da categoria Sub-20. Estamos vindo aí com uma geração muito interessante, fizemos um projeto piloto de ir para uma Copa São Paulo com atletas 03, 04, quando poderíamos ir com 02, 01. Né? Mas não, esses atletas 02, 01 já estavam integrados à equipe profissional, isso é um outro ponto muito positivo. Se cobra muito isso dentro do Curitiba e não pode ser diferente da utilização desses meninos na nossa equipe principal. Então, tudo está sendo feito com um processo muito sério e muito cauteloso, porque a gente sabe as experiências que a gente já teve no passado de lançamentos de atletas em momentos inoportunos. E isso foi fatal para alguns atletas, até eles saindo daqui e se destacarem em outros centros, né? Então, todo esse cuidado está sendo bem avaliado dentro da base. Conversamos diariamente, né? Fazemos reuniões específicas, fazemos avaliações a cada 6 meses. A cada 6 meses se reúne um grupo de trabalho aqui para avaliar atleta por atleta, comissão por comissão, profissional por profissional, até porque não sei se todos sabem, existe até uma certa obrigatoriedade por parte das instituições de fazer essas avaliações semestralmente, acaba não acontecendo em outras instituições, mas nós fazemos até pelo ano letivo, ano escolar dos atletas, porque aqui nós não estamos somente construindo e fazendo atletas de futebol, nós estamos fazendo cidadão, né? E nós temos uma obrigação social que no final do processo a gente gere cidadão para esse nosso Brasil, porque infelizmente, o processo de formação do atleta ele é ingrato. Ingrato porque é um funil. E muitos poucos chegam lá nesse final desse funil, mas muitos saem aí para o mercado, né? Então, nós temos, sim, essa obrigação. Então, a gente procura, de uma forma muito séria, ser tratado cada um desses meninos que estão hoje com a gente. E até porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente está tirando essas crianças das suas casas. Quando eu falo crianças, nós recebemos meninos a partir de 14 anos alojados aqui, porque antes dessa idade nós não podemos alojar, mas nós recebemos meninos desde os 11 anos de idade aqui.
Então, existe uma estrutura gigantesca de profissionais aqui, como psicólogos, pedagogos, profissionais de altíssimo nível, fisiologistas, trabalhando diuturnamente nessa formação, porque a gente tem plena consciência que o Curitiba é um clube formador, né? Ele não pode deixar de ser um clube formador. Existe uma preocupação muito grande da instituição, estamos trabalhando incessantemente com reuniões semanais para, quem sabe, no futuro ter um novo centro de treinamento, que a gente chama de Centro de Formação de Atleta, né? Que vai ter um serviço de hotelaria gigantesco, com escola, com mini estádio, uma série de coisas aí que a gente espera que o Curitiba consiga, né? Trabalhamos em reuniões semanais já há mais de 8 meses na construção desse centro de treinamento, com as áreas específicas, tudo com um único objetivo, de fazer a formação de atletas dentro do Curitiba. Então, eu gostaria muito que o torcedor acreditasse que a gente está no caminho certo e que nós vamos, no médio prazo, trazer muitas alegrias para o torcedor Coxa Branca. Sem dúvida, bastante interessante essa sua explanação, Paulão. E é até tema de muito debate entre torcedores, na imprensa, no modo geral, sobre as categorias de base do Coritiba. E se a gente parar para analisar, o Coritiba, nesses últimos anos, revelou muitos jogadores. Desde Rafael Veiga, Matheus Cunha, o Dodô, lateral direito, hoje no Shakhtar Donetsk, o próprio Ian Couto. A grande questão é que ou não conseguia tirar o proveito técnico, ou não conseguia tirar o proveito econômico, ou até os dois. Natanael e Igor Paixão começam a mudar um pouco essa história. Os dois representam esse primeiro passo também dessa transição, Paulo, desse trabalho, desse investimento feito nas categorias de base para alimentar o profissional e também trazer o retorno técnico e econômico, Paulo? Perfeito, Pedro. Perfeito. A questão dos atletas que, infelizmente, acabaram se destacando em outros centros, não cabe aqui a gente fazer nenhuma cobrança para gestores anteriores, porque muitas das situações são as necessidades que o clube passava naquela época que obrigaram esses gestores a fazer alguns movimentos aí, não precipitados, mas necessários para eles naquele momento. O que nós temos que estar preparado para que a gente faça esses movimentos no momento oportuno, né? E quando você cita o Paixão e o próprio o Natanael, a gente está sendo muito cauteloso nisso, né? Então, eu costumo dizer aqui para todos os clubes que a gente tem contato aqui no Brasil e no exterior, quando nos ligam para falar sobre determinados atletas que têm interesse, não existe nenhum jogador no Curitiba que seja inegociável. Nenhum jogador do Curitiba seja negociável. É tudo uma questão de ver o que é mais interessante para a instituição, para o atleta e para a outra equipe que está querendo adquirir esse atleta. Mas, sim, existe uma preocupação, sim, do momento que isso possa acontecer, né? Então, a gente está procurando, de todas as formas, levar para o momento certo. Porque você sabe, Piva, já existem muitas situações de atletas que tiveram sua oportunidade de sair, acabaram não saindo e acabaram desaparecendo dentro da instituição, né? E lá atrás estavam muito valorizados. Então, é muito difícil você ter essa sensibilidade do momento exato. Talvez para todo mundo nunca vai existir esse momento exato. Porque alguns vão dizer, não, podia esperar um pouquinho mais, deveria ter feito antes, mas a gente está procurando ter esse momento exato com mais precisão, né? Essa é a nossa estratégia. E o Paixão e o Natanael não é diferente, o próprio Biro também não é diferente. Hoje nós temos jogadores que são ativos do clube, como o próprio Andrei, né? Não é diferente, o próprio Varley não é diferente. Eu vou longe aí nesse número de atletas, porque nesse último ano, inclusive, a nossa preocupação realmente foi trazer jogadores que se transformassem em ativos, e a gente está muito feliz, inclusive, com os jogadores que a gente trouxe, né? E realmente eles, em algum momento, podem ter uma oportunidade e o clube fazer uma operação com esses atletas. Paulão, para a gente finalizar, qual que é o balanço feito até aqui da temporada? O título paranaense teve ali eliminação na Copa do Brasil e até aqui já 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, 10 pontos conquistados, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Qual que é o balanço que faz até aqui da temporada e qual é o grande objetivo aí para o fim de 2022? É a permanência na Série A? É uma vaga na Sul-Americana? Tentar morder algo mais? Qual que é o objetivo aí do clube nessa reta final de 2022, por gentileza? Vou começar pelo fim. O objetivo indiscutivelmente é a permanência,
né? O objetivo nosso aqui é a permanência e buscar uma campanha estável, né? Uma campanha que nos permita, não uma tranquilidade, porque isso não vai acontecer com clube nenhum do futebol brasileiro, dos 20, porque todos são pressionados a todos os momentos, porque você não consegue respirar, né? Você tem jogos aos finais de semana, e às vezes até no meio de semana, contra grandes clubes, grandes equipes, todas muito bem estruturadas. O Campeonato Brasileiro da Série A, se não é o melhor ou maior campeonato do mundo, é um deles, né? A nível de competitividade, qualidade dos clubes, né? Porque quando eu falo em qualidade dos clubes, as pessoas podem de repente me questionar: pô, Paulo, você está querendo comparar o Campeonato Brasileiro da Série A com o Campeonato Inglês ou com o Campeonato Espanhol? Não estou querendo dizer isso. Eu quero dizer que é uma característica totalmente diferente. Quando você fala em Campeonato Espanhol, você sabe que basicamente a chance de Barcelona e Real Madrid ganhar é muito grande. Aqui no Brasil, não. Né? Aqui no Brasil, você tem vários clubes aí que ficam postulando a títulos. Né? Então, quando você fala em descenso e acesso, você basicamente sabe em todos os campeonatos no mundo quem vai estar e quem vai ficar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, caem grandes clubes e às vezes acessam clubes de menor expressão e acabam fazendo campanhas muito interessantes aí. Então, o clube, o Curitiba, hoje a intenção do clube é realmente nesse exercício é permanecer. Esse é o ponto. Qual que seria a primeira pergunta tua, Piva, aqui, desculpe? O balanço até aqui da temporada. Balanço, boa. Satisfatório. O balanço. A gente gostaria de ter avançado, né, na Copa do Brasil. A gente achava que não só gostaria, mas como poderia. Nós tivemos um jogo muito interessante no primeiro jogo contra o Santos aqui, e foi um jogo que foi determinante para nós, que nós poderíamos ter feito o placar e acabamos não fazendo, por uma infelicidade nossa e uma felicidade do João Paulo, que fez um jogo épico aqui, aqui em Curitiba. E depois nós fomos para Santos e fizemos um jogo que foi muito ruim e que acabou comprometendo todo o nosso projeto, Indiscutivelmente, hoje se questiona muito a situação do brasileiro, no sentido de se está bom ou se está ruim. Eu entendo que nós estamos num bom caminho, Nós tínhamos a obrigação de tentar pontuar nessas 8 primeiras rodadas e nos colocar numa condição bem razoável, Essa condição de 8º colocado é muito interessante, mas não posso esconder de vocês que nem esconder do torcedor, que não é uma situação real do Curitiba, Ela pode vir a ser, mas ela, nesse momento, não seria uma situação real do Curitiba. Mas nós estamos hoje brigando entre os 8 primeiros, e se nós tivéssemos ganho o jogo passado, nós estávamos em segundo lugar da competição. Então, o que mostra para nós um campeonato absolutamente equilibrado. Mas a gente sabe também que tem muitos clubes aí que estão fazendo outros campeonatos aí, e a partir do momento que eles se dedicarem única e exclusivamente ao brasileiro, se tornam adversários muito mais difíceis de serem enfrentados, porque vão ter o seu foco todo voltado para o campeonato. Então, tudo isso está sendo analisado aqui no Curitiba. Então, a gente está muito feliz, tivemos um começo do ano bacana, fizemos um campeonato paraense muito sustentado, muito firme, bem organizado. O professor Gustavo procurou fazer algumas avaliações dentro da própria competição. Ganhamos um campeonato que não ganhávamos há algum tempo, que é o Campeonato Paranaense. Viemos no ano passado num acesso, na minha interpretação, extremamente equilibrado, extremamente seguro, durante toda a competição, que nos deu uma credibilidade muito grande para esse ano, Tanto é que uma boa parte do elenco nosso do ano passado, ela permanece aqui com a gente, mas a gente sabia da necessidade da gente trazer novos jogadores. Se eu não me engano, nós trouxemos quase 14 ou 15 jogadores aí para se incorporar a esse grupo. Buscamos também trazer jogadores mais jovens também para buscar um outro perfil, e a gente sabia que o campeonato da Série A é muito diferente da Série B, não tínhamos plena consciência, e ainda estamos nesse processo de formação, Estamos aí atentos, sabemos do que vem acontecendo, não estamos fazendo bons jogos, principalmente fora do Couto Pereira. É um ponto de atenção que a gente tem trabalhado 24 horas para isso, para saber o que está acontecendo, o que podemos fazer. O professor Gustavo está muito receptivo, temos conversado muito entre nós todos aqui, a comissão técnica, nós gerentes, o Renê, no sentido de buscar algumas alternativas, e eu tenho certeza que em breve aí a gente vai começar a pontuar também fora, que é muito importante, e continuar ganhando em Curitiba, que está sendo fundamental. E a gente sabe qual é o peso disso daí, que é o torcedor, O torcedor tem trazido para nós um combustível muito grande aí para os jogos aqui em Curitiba. E a gente pede que o torcedor
continua nos apoiando da forma como tem nos apoiado em todos os jogos aqui em Curitiba. Paulão, muito obrigado aí pela sua atenção, muito bacana esse bate-papo contigo e também aí uma satisfação poder conversar com você sobre Coritiba, mas também sobre futebol, muito bacana aí seus relatos sobre estudos, sobre o seu trabalho aí no Coritiba, então muito obrigado por nos atender aqui no De Olho no Jogo, Paulão. Piva, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, é bom falar de Curitiba, é bom falar do trabalho que a gente vem realizando aqui, né? É importante para o torcedor saber o que está acontecendo dentro do seu clube, né? E não existe outra forma do que a gente não se dispor a conversar com ele, com o torcedor, através de vocês aí. Obrigado pela oportunidade que vocês estão dando ao Curitiba, a nós todos aqui, e espero sempre que vocês entenderem, estou à disposição de vocês aí. Perfeito. Essa a entrevista do mês de maio aqui no De Olho no Jogo com Paulo Tomás de Aquino, gerente do Coritiba. Curtiu? Deixa o seu like e comente aqui no vídeo que continuaremos falando bastante sobre Coritiba, Atlético e Paraná Clube aqui no De Olho no Jogo. Um bom final de semana a todos.